Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 2 de maio, celebramos Santo Atanásio. Desde a infância, Atanásio estava convencido de que um bom teólogo deve ter necessariamente na verdade, deve ser um bom cristão, um santo. E os contatos com Antônio Abate, patriarca do monarquismo, foram-lhe de grande conforto, porque comprometeu como este pobre homem, isolado, sabia muito mais da vida, dos estudos verdadeiros, dos conhecimentos das Escrituras e de uma alma pura e virtude necessária para que possa caminhar na busca do intelecto, na busca de Deus, e entender o que deseja tanto quanto a natureza humana pode entender de Deus e o Verbo. De fato, sem o intelecto puro e uma vida modelada nos santos, não se pode entender as palavras dos santos. Portanto, quem quiser entender o pensamento dos teólogos deve purificar a alma. Nascido em Alexandria por volta de 295, de uma família cristã, recebeu uma boa educação cultural. A sua infância coincidiu com a perseguição de Diocleciano, 303-313, e Atanásio pôde admirar, por um lado, a coragem dos mártires e, por outro lado, a falta de coragem ditada pela debilidade humana dos lápices, os recaídos, prontos para sacrificar os deuses diante do perigo e depois pedir para ser readmitido à comunhão com a igreja quando a perseguição acabou. Atanásio viveu tempos difíceis. Por um lado, a igreja acabava de sair de um duro período de perseguição e ainda não encontrava uma correta relação com a autoridade imperial, visto que esta ainda influenciava as nomeações, as convocações dos concílios e sínodos e as formulações doutrinárias. Por outro lado, surgiram incompreensões doutrinárias que ameaçavam comprometer toda a experiência cristã, especialmente com o arianismo. Diário, sacerdote da igreja de Alexandria. De fato, na cultura grega, acreditava no único Deus, que não era um problema. No entanto, tratava-se de ajudar os novos cristãos a compreender que Deus era uno e trino. A difusão de tal doutrina seria significado transmitir a mensagem de que a salvação pode ser alcançada com as próprias forças e, portanto, tornaria inútil a encarnação. Em 325, como diácono, participou do Concílio de Nicéia como assistente do bispo Alexandre. Aqui foi abordada a questão de Ário. Os bispos presentes proclamaram solenemente que é filho da mesma substância que o Pai. Em 328, o bispo Alexandre morreu e Atanásio tornou-se seu sucessor. Como bispo, se decidiu visitar os monges de São Pacômio da Tebaida. Atanásio, de fato, sabia que o monarquismo poderia oferecer uma grande contribuição para o povo. No entanto, Pacômio não compareceu àquela visita porque foi ordenado sacerdote e, ao ser envolvido no compromisso pastoral de seu amigo Atanásio, que o entendia cordialmente. Durante a visita às várias comunidades, os maletianos, discípulos de Melétios de Licópolis, 328, liderados por Giovanni, acusaram-no de pertencer ao imperador, de ter ordenado bispo muito jovem, de ter imposto tributos injustos aos cristãos. Não foi difícil para Atanásio defender-se às acusações, mas estas foram apenas prelúdio
do que estava para acontecer. No final de 332, ele foi acusado de ter mandado matar o bispo Arsênio de Ipseli, enquanto simplesmente escondido em um mosteiro de monges, apareceu vivo e bem no tribunal. Foi grande revés para os acusadores de Atanásio. Nem os arianos pararam os problemas. Os melecianos submeteram-lhe um documento com a fórmula da fé para ser assassinado. Aparentemente poderia parecer ortodoxo, mas faltava a expressão da mesma substância. O imperador pediu a Atanásio que readmitisse Ário, mas depois de ler o documento, o bispo recusou. Neste ponto, em 335, os bispos arianos e maletianos convocaram um concílio em Tiro, que em face de maioria controlada de arianismos e meletianos, decretou o exílio de Atanásio. Nesse íntere, Giovanni Arcaf havia sido nomeado bispo em Alexandria, mas sua presença não durou muito, porque foi expulso pelos próprios cristãos. A partir desse momento, a cátedra de Alexandria foi ocupada por outros bispos heréticos, pois os cristãos da cidade reconheceram apenas Atanásio como seu bispo. Após a morte de Constantino, em 337, Atanásio, com o consentimento dos imperadores do Ocidente e do Oriente, retornou a Alexandria, mas, mais uma vez, os arianos se opuseram e convocaram outro concílio para discutir a posição de Atanásio. Nesse ponto, ele se aposentou com os monges. O Papa Júlio I, sabendo onde ele estava, convocou-o a Roma para o Concílio Romano, durante o qual Atanásio foi declarado inocente. Porém, impossibilitado de retornar a Alexandria, pôde ensinar com as suas catequeses entre 339 e 346 que o perigo do arianismo esvaziava a fé cristã. Ao mesmo tempo, difundiu a experiência do monaquismo como prova de tudo que é graça, tudo é dom de Deus para quem nele acredita e confia nele. Somente em 346, após o concílio de 343, na atual Sofia, o bispo de Alexandria foi declarado deposto e Atanásio convidado a retornar, o que acontecerá apenas 3 anos depois, em meio grandes comemorações. São Gregório de Nazianzo, conta que ao entrar em Alexandria, na frente de seu pastor, as pessoas jogavam seus mantos e palmeiras no chão. A ação pastoral de Atanásio soube conquistar corações e mentes, como ele mesmo escreverá na história dos arianos contada aos monges. Quantas mulheres em idade núbil, já preparadas e decididas para o matrimônio, permaneceram virgens para Cristo. Quantos jovens, a seu exemplo, abraçaram a vida monástica. Quantos filhos convenceram seus pais a não abandonar a vida cristã. São Basílio, que naqueles anos iniciava o seu ministério episcopal, reconheceu no já idoso Atanásio o único capaz de dialogar com todos como ninguém o tinha feito. Santo Atanásio, rogai por nós.